A presença hoje é da empresária Cristine Samorini, com quem nós vamos conversar agora. Cristine, a Findes, as mulheres sabemos, né, e não é de agora, certamente uns 20 anos, chegaram a assumir a hegemonia, disputaram com o homem todos os papéis da sociedade, em vários casos se mostraram até mais competentes, mas faltavam ter uns nichos ainda. As mulheres viraram policiais, viraram maquinistas, ocuparam as funções as mais improváveis possíveis num cenário machista. Chegaram ao poder, tivemos até presidente aqui, temos grandes referências no mundo todo de mulheres dirigindo países, mas havia um reduto que até então era uma trincheira que até então as mulheres não tinham chegado, era Findes. E você agora quer chegar lá. Pois é. O que te leva a isso? Bom, primeiramente agradeço você por estar aqui, Eustáquio. Desafio, né? Com certeza, estar representando as mulheres num cargo tão masculinizado nesses últimos anos. A gente vê pelas trajetórias de todas as federações, só 2 casos de mulheres disputando e chegando realmente à presidência. Nesse momento, participando da presidência da federação, porque eu acredito que eu estou preparada, tenho coragem, estou vendo que eu posso contribuir de uma forma bem ativa no desenvolvimento do Espírito Santo, e isso acontece de um momento que você sente que aquela é a sua vez de você poder contribuir. Você tem toda uma experiência de empresário, com as agruras que o empresário sofre, com carga tributária, juros altos, burocracia, essas coisas todas. Todos os desafios. Eu tenho visitado alguns empresários e os relatos são muito semelhantes, e eu vejo a dificuldade que a gente tem em enfrentar justamente essa burocratização toda, essa demanda de você enfrentar todo o desafio de crescimento e, junto com isso, essa parte burocrática mesmo, que não depende do empresário, né? Depende do sistema ao redor. Uhum. E aí, nesse caso, você entende qual é o papel da Findes no sentido de prover soluções e encaminhar respostas para os empresários? A Findes tem um papel importantíssimo de articular institucionalmente, pautar os assuntos que são prioritários para contribuir com o desenvolvimento industrial, identificar qual é o novo ciclo de crescimento para induzir que o empresário siga naquele caminho. Então, fazer capacitação para que empresários entendam as novas tecnologias, esteja preparado para essa mudança de mercado. A Findes atinge e faz uma indução importante para que o empresário se prepare da melhor forma para todos os cenários que nos impactam diariamente. Agora, enquanto candidata, Cristine, qual a agenda que você identifica? Temos agendas que convergem. A agenda da Findes certamente deve convergir para uma agenda da indústria. Mas o que você vê, então, como uma agenda da indústria hoje está sendo colocada? É induzir a inovação, ganho de eficiência e produtividade, a desburocratização, fazer com que as coisas se tornem caminhos mais simples, mais de fácil acesso para os empresários, principalmente os micro e pequenos empresários. A agenda central da indústria é a busca pelo aumento da competitividade. Então, isso daí já tem agenda de sobra para você trabalhar. Para alguns mandatos. Para alguns mandatos. Eu falo que não vai se resolver tudo numa gestão, sabe? Sim, esses assuntos vão se repetir nessa gestão atual, na próxima, e a gente ia adaptando. Com certeza, a burocratização é um assunto que deve estar bastante tempo rondando a cabeça de alguns presidentes da federação. A inovação vem forte agora e novas tecnologias, mas não vai se resolver agora em uma única gestão. A questão da nova tecnologia, o desafio hoje é aprender a aprender, né? Fazer com que os empresários se capacitem para entender as novas tecnologias de forma rápida, sem perder velocidade. Uhum. E como é que você vê, nesse caso, Cris, o papel dos sindicatos, que são a base, né? A Findes exige, ela tem aqueles filhos ricos que são SESI e Senai, mas ela vive em razão daquela base sindical, aqueles 33 sindicatos. 33, né? São 39, 33 com carta sindical, mas hoje o sindicato tem se preparado, sabe que o momento é de desafio para todos os setores, e os que não estiverem prestando um bom serviço para a empresa, assim, dando uma condição para que as empresas entendam que o sindicato faz uma representação importante, faz articulação que represente de verdade as necessidades do setor, não vai ter sobrevivência, né? Então, acredito que o sindicato tem se preocupado muito para se manter forte nesse momento.
Você acha que é papel, essa construção da ambiência é papel da Findes ou do sindicato? A questão do ambiência, uma ambiência empresarial onde a pessoa, onde o empreendedor se dispõe a investir, se dispõe a se manter na atividade? O sindicato pauta, dá o direcionamento, a federação é o guarda-chuva principal, está na federação que entende as demandas e faz a articulação necessária para que as coisas aconteçam. Então, através do diálogo, através dessa parte institucional, de chegar aos 3 poderes principalmente para levar as demandas de forma organizada, porque não adianta, eu escuto muito na federação, quem grita mais leva primeiro, não adianta só simplesmente pedir de forma desorganizada, tem que saber, tem que ter estrutura para pedir, demandar as necessidades de cada setor de forma organizada. A presença hoje é de Cristine Samorini, empresária, a gente volta já. Voltamos com a presença da empresária Cristine Samorini. Cristine mencionou rapidinho no bloco anterior a sua experiência empresarial. Você está ou foi presidente do Sindicato da Indústria Gráfica? Você é presidente, né? Estou presidente. Conhece, inclusive, então, de fato, as agruras do setor, aonde as coisas pegam. Agora, no seu setor particularmente, você está enfrentando um desafio que não é pequeno, que é a tal da disrupção, né? Imagina, eu peguei o momento mais difícil à frente de um sindicato. Uma reinvenção do setor, né? Para trazer todo esse assunto à tona. Mas a gente está podendo mostrar de forma bem direcionada quais são as possibilidades de crescimento do setor. Então, o que eu penso que o sindicato tem que fazer? Trazer essas informações de forma simples e clara para o associado entender. Dar o direcionamento. Nós temos aí um setor de embalagem, de rótulos em pleno vapor, crescendo. Então, é essa mudança que a gente, via sindicato, indica para os nossos associados, para eles atentarem a essa mudança. Vamos dizer o seguinte, continua imprimindo, mas não necessariamente papel. Não, o papel nunca vai ser substituído 100%. Tem ações que sempre terá necessidade do papel. É onde você tangibiliza um contato com o cliente especificamente, entendeu? Isso é papo de gráfica, hein? Claro, Isso é papo tem de que defender E design vai ser fundamental, O design, né? vai impactar em qualquer tipo de embalagem, que seja em papel, em plástico, as soluções que vão vir pela frente. O design é o grande diferencial do momento. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive a oportunidade de ver uma experiência da missão empresarial da própria Findes na China, onde eles perceberam o seguinte: se fosse disputar preço com o chinês, era briga de coelho manco contra leão esfomeado. Ia salvar no design. E salvaram. Não, mas o design está vindo forte. Cristine, e essa questão de uma mulher lá? Sabe, aquela coisa assim, tudo bem, não está faltando exemplos no mundo aí de mulheres que são exemplos de grandes performances e belos resultados gerenciais. Mas como é que é você estar lá, a expectativa que se tem, a confiança que se inspira ou não inspira no seu eleitorado, como é que é isso? Bom, eu estou tendo um apoio muito bom por parte das pessoas que participam ali, até mesmo por me acompanhar há bastante tempo. Eu já tenho 20 anos que eu faço parte desse universo de federação, do associativismo, é a trajetória inclusive da minha família, do meu pai que se dedicou por muito tempo, isso facilitou bastante essa aproximação. Não estou tendo essa dificuldade, mas tem muito a ver com a postura da pessoa, né? A mulher tem que fazer a diferença na postura, o que ela quer deixar de claro ali, do sinal, o registro que ela quer deixar numa atuação como presidente da federação. Então, é uma trajetória na qual transparência e ética sempre foram pontos centrais nas minhas entregas. Então, não estou tendo essa dificuldade, não, de aproximação ao grupo masculino da federação. E essa questão também de você trabalhar com formação de consensos, ou seja, ter grupos que converjam para a mesma propósitos e missões, né? Então, a gente está, como a federação tem feito entregas muito positivas, tem feito uma transformação real, hoje a federação, eu digo que tem um protagonismo diferente. Na hora de eu apresentar as minhas propostas, a direção é muito parecida do que eu pretendo de federação, de quais os projetos que a gente precisa dar de continuidade, quais as ações que precisam ser modificadas. A gente tem um grupo forte vindo como apoio. Então, essa coesão está acontecendo naturalmente. Na verdade, do que você está falando aí, você não existe assim como... Não existem decisões monocráticas, né? Você está vindo representando um grupo que tem uma proposta
Outra proposta para a Tem outra proposta não, a gente apoia os trabalhos que estão acontecendo e as entregas que aconteceram nessa gestão, com certeza nós daremos continuidade, avançaremos os projetos que precisam avançar, nós modificamos a forma de fazer um plano de trabalho, trouxemos as pessoas para conversar, dialogar, entender quais eram as demandas de cada setor, a partir daí nós começamos a montar um plano de trabalho e eu represento esse plano de trabalho sendo construído a várias mãos. Inclusive o critério de convocação e de preenchimento do seu staff. Já está mais ou menos na sua cabeça passando isso? Chegando, como escalar o time? A gente começa a perceber a disponibilidade de o que cada um se encaixa melhor, né, o jeito de cada um. Então eu estou começando a ter esse grupo mais bem formado, identificado. Mas é um grupo amplo, né? A federação houve uma mudança significativa na governança, na qual reduz o grupo previsto lá de diretoria plenária, de 30 para 11 praticamente, um número redondo. Então eu já tenho mais ou menos mapeado quem são essas pessoas que vão me dar o suporte, porque não adianta que o presidente não faz uma gestão sozinho. Uhum. Uma coisa interessante é que se observa nessas entidades representativas, é uma tendência às vezes de ficar um bando de macaco na árvore trocando de galho sem deixar a árvore. Lá você vai entender que cada um tem uma missão, um voluntariado, né, de voluntariado, mas com data de validade, né? Data de validade, e o que a gente percebe é essa oxigenação tem proporcionado isso, uma troca de atores. Forçadamente, mas está acontecendo. Então, eu tenho puxado via Sindes, inclusive assim, na mudança do nosso sindicato, foram 40% de novos atores aí estreando. Então, na federação, a gente também tem que trazer esses jovens para estar oxigenando, para não ficar justamente nessa velha posição. Os macacos trocando de galho, sem deixar a árvore. Isso está mudando, mas ainda vai acontecer claro, por um tem tempo. Cultura aí, tem a questão cultural, sempre se fala, né, que a cultura, o cara falou lá, Drucker, falou que a cultura come estratégia pela manhã. Tem que estar atento à cultura que ela às vezes prevalece e vigora mais do que a estratégia. É verdade, né? é verdade. Mas nesse caso você já está bem cercado. Tem um grupo novo vindo, tem um grupo que tem bastante experiência, me dando apoio. Então, assim, são vários grupos, cada um você tem que explorar o que é melhor para ter um resultado positivo, agora, no caso federação. Cristina, nós mencionamos no bloco anterior o fato de que toda estrutura representativa, ela se legitima e se valida a partir da base sindical, né? Inclusive as contribuições que houveram ao longo dos anos agora diminuíram, mas as contribuições são compulsórias, são deduzidas da folha de pagamento das empresas e a partir dali se criou esses órgãos com orçamentos mais ricos, como o SESI e o SENAI. Agora, sobre a questão do desafio do sindicato. Havia uma meta na FINDES no passado de que cada sindicato deveria buscar associar pelo menos 20% da sua base setorial. Vocês têm alguma meta com relação a isso? Porque você está de olho no sindicato, certamente. Na verdade, o papel da federação é fortalecer o sindicato nesse momento. Criar ações em conjunto, senão o sindicato pode ter uma dificuldade e vai atrapalhar essa estrutura que faz a base principal da federação. Então, a FINDES, no caso, tem que estar atenta aos sindicatos que estão tendo bom desempenho, procurar as ações que estão trazendo um bom retorno e conseguir ampliar isso para os demais que têm algum tipo de dificuldade. Ajudar a identificar as entregas que precisam ser feitas. E compartilhar dar acesso às informações para que todos tenham um bom desempenho. Fazer ações conjugadas. A gente percebe que tem semelhanças de demandas que não são compartilhadas. Isso precisa ser de forma um pouco mais identificada. Então, a FINDES tem que fazer esse apoio de mapear de uma forma geral a atuação de cada sindicato. Uma relação que sempre foi muito, digamos assim, foi muito diplomática e muito... Até porque nós temos uma cultura presidencialismo no Brasil, né? Quem manda normalmente é o presidente, apesar de ter todo um entourage em torno dele que ajuda ele a tomar as decisões. A FINDES sempre sempre teve uma relação muito, como eu diria, muito delicada com o governo, certo? Ela sempre teve, independentemente de quem esteve à frente da FINDES, e eu posso circunstancialmente dar esse depoimento por estar um pouco perto ali do prédio. Isso às vezes afrouxava o espírito questionador da entidade, entendeu? Como é que você pretende que seja a relação da sua entidade com o governo? A FINDES tem que ter a agenda clara do que realmente quer trazer de contribuição para o desenvolvimento do Espírito Santo. Não quer ficar pautando protagonismo, autoria.
né, perante um governo do Estado. Tem que trabalhar em parceria. Essa agenda tem sido construída e ela precisa ser ampliada a todo momento. Então, os projetos estando claros e os objetivos de uma federação, que é justamente alcançar o desenvolvimento do setor industrial, deixa um ambiente mais tranquilo, sem disputa política. E quem está à frente de uma federação não tem que ter ambição política. Não pode fazer de uma federação um trampolim político. Tem que estar ali entendendo qual é o papel, que você está representando uma classe empresarial de industrial. Medidas do governo que eventualmente vocês entendam que lesem o legítimo interesse do industrial serão então pontuadas? Tem que ser pontuado, sem dúvida. Você não pode ter nenhuma questão que prejudique o setor industrial por algo tenebroso de relação. Um exemplo claro, Cristina, nós tivemos uma situação aqui do limite das faixas de cada empresa para efeito de enquadramento no Simples, tá entendendo? As empresas que elas chegavam a determinada faixa não renunciavam a crescer, porque se crescesse um pouco mais, elas galgavam outra etapa e a tributação aumentava. E o Espírito Santo foi o último estado do Brasil a reajustar as taxas dele, quando todos os estados já o faziam. Aqui houve uma óbvia timidez da FINDES em postular isso. Eu não posso responder o que aconteceu naquele momento, mas tem que pautar de forma clara quais são as necessidades de cada setor. O que atinge micro e pequena empresa, por exemplo, poderia então ter trabalhado de forma mais direta o que impactaria diretamente nas empresas ali, incluindo as faixas previstas. Eu quero agradecer muito, Cristina, a sua presença aqui e desejar a vós que, em lá chegando, você faça uma gestão bem inspirada. Obrigada, Eustáquio. Hoje a presença da empresária Cristine Samorini. Até já.